Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo à Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. Eu sou o pastor Felipe Xavier e nós vamos falar hoje sobre o tema A Graça de Deus. Vamos trabalhar nesses dias a revista Por que o Evangelho é a Boa Notícia? Os inimigos de Deus transformados em filhos. E o título da revista é Bom Demais para Ser Verdade. E o assunto, naturalmente, é a graça de Deus. Este é um tema muito importante, em diversos sentidos. Ele pode ser um diferencial sobre a forma como nós abordamos Deus, abordamos a oração, abordamos a leitura da Bíblia, abordamos a nossa ida aos cultos, abordamos a nossa visão do sofrimento humano. Tudo isso está relacionado ao conceito que nós temos da graça de Deus. Também afeta a forma como nós lemos o Novo Testamento, a forma como nós lemos o Antigo Testamento, a forma como nós entendemos o povo judeu, a forma como nós pensamos nos não-judeus, os gentios. Ou seja, tudo está relacionado à graça de Deus. Muito bem. Nós vamos ver, em primeiro lugar, que Deus é um Criador gracioso. É um Criador gracioso. O conceito de graça, posto que ele é um Criador que tem graça, é o seguinte: é a disposição divina de fazer o bem a pecadores sem nenhum merecimento. É a disposição divina de fazer o bem a pecadores sem nenhum merecimento. Quando nós pensamos que Deus é gracioso na sua criação, quer dizer que quando ele fez o mundo para que pudéssemos desfrutar dele, ele não fez porque a gente mereceu. Isso quer dizer também que não há com Deus uma troca. Ele nos abençoa em troca de alguma coisa. Esse é um conceito bastante antigo. Platão, num de seus livros, num de seus diálogos, coloca nos lábios de Sócrates a discussão sobre a religião. E a religião, dentro deste livro, seria uma troca de favores. Os homens dão alguns favores à divindade, a divindade, por sua vez, retribui com bênçãos, com dádivas. Esse é o conceito da percepção platônica de religião. E ele está muito certo, no sentido de que a gente vê que a religiosidade, sobretudo popular, ela é baseada exatamente nessa troca. Eu faço alguma coisa e eu recebo algo em troca. E até tomo a iniciativa diante da divindade. Tomo a iniciativa de fazer alguma coisa positiva para ele, para a divindade, para o Deus, e aí ele resolve me abençoar de alguma maneira. Pois bem, o Deus das Escrituras, ele é um Deus que não precisa de nada, então ele não troca nada com ninguém. Salmo 50, veja o que está escrito aí na sua Bíblia, no Salmo 50, versículos 10 a 12. Nós temos muitos textos para ler, então tentarei ser breve. E espero não ficar assim trocando muitos textos também para a gente conseguir acompanhar aí a linha de raciocínio, sem ficar interrompendo rotineiramente, costumeiramente. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria? Pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? O que este texto está dizendo? Está dizendo que Deus não precisa de nada do que as pessoas ofereciam no Antigo Testamento, e posso garantir, Deus não precisa de nada daquilo que nós oferecemos no Novo Testamento, ou que nós oferecemos por uma espécie de uma religiosidade derivada das Escrituras, mas não amparada nelas. Ou seja, um cristianismo que parece mais uma paródia do que as Escrituras ensinam no Novo Testamento. Você faz alguma coisa, você paga um preço, você paga uma promessa, você tanto faz, na verdade.
A linguagem não importa, o conceito que está por trás dele é que é importante, e é a troca com Deus. Mas Deus não precisa de nada que a gente possa oferecer. Segundo, Deus abençoa a sua criação e a faz frutífera para o homem. Eu vou me permitir não ler o texto, mas os irmãos vão lembrar-se que a cada dia da criação Deus fala, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e quando chega ao final ele diz, e viu Deus que era muito bom. E depois ele abençoa a criação e fala, sejam frutíferos. Ou seja, tudo isso foi também para benefício do homem que estava lá criado. Deus deu as ervas para sustento do homem, e depois do dilúvio, Deus deu também os animais para o sustento, para a alimentação do homem. Cada dia da criação é motivado por uma palavra hebraica que é importante, por quê? Porque ela será a tradução da palavra graça no Novo Testamento. Portanto, aí que temos o conceito de graça no Novo Testamento, ele vem de um conceito hebraico do Antigo que é hesed, resed. Salmo 33, versículos 5 a 9, tem essa palavra hebraica, hesed. Os mais doutos no Antigo Testamento talvez façam a pronúncia melhor da palavra. Salmo 33, versículos 5 a 9. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. A terra está cheia da hesed do Senhor, da bondade, da misericórdia, da graça, da clemência. E esta bondade, esta graça se faz presente também no ato de criação de Deus. Deus é gracioso, é um criador gracioso. Outra palavra que também aparece, que também é traduzida por graça no Antigo Testamento, é rachamim, que significa as misericórdias do Senhor. Está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 7. Isaías 54, 7, lá está a palavra rachamim. Isaías 54, 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Essa palavra também está presente em 2 Samuel 24, 14. Eles são os afetos que motivam a bondade de Deus. Por uma terna misericórdia, ele nos recebe. Vemos também, meus irmãos, que os atos graciosos de Deus na criação alcançam não apenas os crentes, mas também os descrentes. Mateus 5, versículo 45, está escrito: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e ver chuva sobre os justos e injustos. A misericórdia do Senhor, a graça do Senhor na criação não alcança apenas os crentes, mas também os descrentes. Porém, embora Deus fosse gracioso, é possível ao homem uma resposta ingrata, uma resposta incrédula. E foi exatamente isso que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, fizeram. Está escrito em Gênesis 2, versículo 28, o versículo 8 a 16. Gênesis 2, versículos 8 a 16. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, diz o Senhor, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí no capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse: é certo que não morrereis. Olha aí, está contrariando a palavra do Senhor. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Está falando que Deus não quer compartilhar esse conhecimento que ele tinha com os homens, conhecimento do bem e do mal. A resposta que Eva teve, Adão teve e está nos lábios da serpente é que Deus foi egoísta na sua criação e não quis compartilhar algo, quis guardar algo para si. E a resposta do homem naquele momento e a resposta do homem hoje, a resposta do ser humano é justamente esta atitude de rebeldia e de incredulidade. Adão e Eva caíram, nossos pais, primeiros homem e mulher que habitaram a face da terra. Mas, em segundo lugar, nós vemos uma aliança graciosa de Deus. Primeiro, começamos com a história de Abraão. Abraão está escrito em Isaías 41, versículo 8. Isaías 41, 8. Abra sua Bíblia lá em Isaías 41, 8. Isaías 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Abraão é chamado de amigo de Deus. Mas por que Abraão é chamado de amigo de Deus? Ele mereceu alguma coisa de Deus? Vamos lembrar-nos da história de Abraão. Em primeiro lugar, Abraão é chamado de Ur dos Caldeus, vivendo na idolatria. Primeiro momento ele desobedece, ele ao invés de deixar a casa de seus pais, da sua parentela, ele leva a sua parentela consigo. Ló ficou com ele quase boa parte dessa história. Mesmo assim, ele é chamado de amigo de Deus. Em determinados momentos, Abraão não confia nas promessas de Deus. Ele coabita com Agar, tem um filho fora de seu casamento com Sara. Traz historicamente um grande problema, porque dá luz a inimigos do povo de Israel. Ele mente para o faraó, ele mente para Abimeleque. Ou seja, ele não merece, nem no princípio e nem depois, a amizade de Deus. Porém, ele é amigo de Deus. Deus considera seu amigo. Aí nós encontramos uma outra palavra hebraica que vai nortear o nosso raciocínio. Está em Êxodo 34, 6. Êxodo 34, 6. Lembrando que o que Deus fez com Abraão? Uma aliança. Uma aliança. Está em Gênesis 12, está em Gênesis 15. E agora nós estamos em Êxodo 34, 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade. A palavra é fidelidade. A palavra hebraica emet significa ser fiel à aliança. Qual aliança? O pacto que ele fez com seu amigo Abraão. Mais uma vez, pacto totalmente gracioso. Abraão não mereceu ser amigo de Deus. Abraão não mereceu a aliança que ele fez. Abraão era um idólatra que vivia em Ur, e ele foi chamado por Deus, e Deus resolve abençoá-lo de forma totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Abraão não dá nada em troca para Deus. E quando Deus abençoa Abraão, e quando Deus chama Abraão, e quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele está ainda abençoando não apenas a família de Abraão, mas na família de Abraão, na descendência de Abraão, na semente de Abraão, todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis capítulo 12. Então veja que a aliança graciosa de Deus, ela está no Antigo Testamento, e ela recebe uma palavra que é emet, que é a palavra fidelidade, aliança, assim como a palavra esed, palavras que estarão relacionadas no Novo Testamento à pessoa de Jesus. Por quê? Porque a Septuaginta, que é a tradução grega do hebraico bíblico, ele traz palavras que vão ser utilizadas pelos apóstolos
na inscrição das cartas, dos evangelhos. Ou seja, esses conceitos, eles não são tirados do uso propriamente da filosofia grega, da cultura grega, mas ela é utilizada como uma conexão, como pontos em comum, mas dentro de um raciocínio escriturístico, ou seja, dentro de um raciocínio da religião judaica no Novo Testamento. Por isso essas palavras são importantes e essas palavras estão relacionadas à graça de Deus no Antigo Testamento. Mas Deus não é apenas um amigo gracioso, ele também é um juiz gracioso. Veja que quando pensamos no juízo de Deus, normalmente relacionamos à lei de Deus. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 a 11. Deuteronômio 7, versículos 7 a 11. Esses são os discursos de Moisés nas planícies de Moabe, preparando-se para entrar na terra prometida. E também uma mensagem de adeus. Deuteronômio 7, versículos 7 a 11. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para que com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e juízos que hoje te mando cumprir. Quando Deus deu os mandamentos, antes ou depois de tomar para si o menor e mais insignificante povo que existia na terra? Para que Israel fosse salvo, primeiro ele foi salvo, depois ele recebeu a lei. A lei é uma doação, uma liberalidade de Deus, que faria com que o povo de Israel se tornasse uma grande nação, uma nação sábia, uma nação que militarmente com Davi conquistaria seus inimigos, também conquistou em outros momentos, mas com Davi de uma maneira especial. Faria com que a sabedoria do povo de Deus, que o temor da sabedoria e o temor a Deus é o princípio da sabedoria, chamasse a atenção do mundo e reis fossem se consultar com o rei Salomão. Ou seja, a lei de Deus, ela não faz com que as pessoas sejam aceitas. As pessoas são aceitas e depois recebem a lei de Deus. Até pela ordem dos 10 mandamentos em Êxodo 19, Deus anuncia a sua salvação graciosa e no Êxodo 20, ele anuncia a sua lei, ou seja, a maneira como aqueles que foram salvos deveriam viver. Os profetas, com base na aliança da lei, exaltam o retorno a Deus e a fidelidade a Deus. Ele fala, se vocês se voltarem para Deus, ele irá recebê-los, ele os perdoará. Note, por exemplo, as promessas de perdão de Miqueias, capítulo 7, versículo 18, e tantas outras passagens. Deus recebe, por que ele recebe pessoas que não cumpriram a lei perfeitamente? Por causa da graça de Deus, porque ele é gracioso. Mas em terceiro lugar, Deus é o Criador gracioso, Deus oferece uma aliança graciosa, e agora ele oferece de forma especial essa aliança em Cristo. O Esed, o Chamarim, são traduzidos na tradução grega do Antigo Testamento como Caris, está em Êxodo 33, 12, no Salmo 84, 11, e Eleos, Salmo 136, 1. E no Novo Testamento, essas mesmas palavras, sobretudo a palavra caris, haris, a palavra graça, ela se torna anexa, linkada à pessoa de Jesus. Se não, vejamos. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24.
Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. João 1, 14. João 1, 14. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo encarnado. Outras passagens, 1 Coríntios 1,14, Efésios 2,7, Filipenses 4,23, 2 Timóteo 2,1 e tantas outras nos demonstram que a graça de Deus agora ela está associada à pessoa de Jesus. É pela graça que somos salvos. Pela graça sois salvos, está em Efésios capítulo 2, versículo 5, versículo 8. É pela graça que temos acesso ao reino de Cristo. Apocalipse 21, versículo 3 a 7, diz que o Senhor descerá e habitará para um tabernáculo conosco para sempre. Ele, embora nos receba, embora ele não nos castigue, ele não estaria obrigado a viver conosco como ele se pretende, como ele pretende viver. Como ele pretende se permitir a isso. É uma ação graciosa, chamar para si aqueles que ele salvou para viver numa intimidade, numa vida plena, desfrutando um da presença do outro. Mas em Gálatas 2, versículo 21, e no capítulo 5, versículo 4, nós vemos que cristãos desprezaram a graça por ela ser fácil demais, e aí quiseram voltar aos rudimentos como se estivessem oferecendo a Deus uma moeda de troca. Por exemplo, guardando o sábado, por exemplo, fazendo rituais relacionados à antiga religião judaica, ou seja, aos rudimentos e não ao desenvolvimento, às sombras e não à pessoa que está ali representada naquelas sombras. E aí o apóstolo Paulo fala: vocês caíram muito rapidamente dessas informações preciosas que eu havia dado, uma vez que vocês eram gentios e agora estão buscando conformar-se a um pensamento judeu que vocês nem tinham. Então, ou seja, o que é interessante é que ainda existe aqui um certo parasitismo judaico. Judaizantes aproveitando-se da propagação do Evangelho de Jesus, e eles mesmos não eram esses missionários, para usar com que as suas práticas retornando aí aos rudimentos da fé, que era a observância de rituais que representavam e que simbolizavam a pessoa de Jesus, e agora eram totalmente desnecessários, porque agora está o Filho presente. Para Paulo, portanto, em resposta, e ele faz isso em Gálatas capítulo 1, versículo 6, e eu me permito ser um pouco mais ligeiro nessas últimas palavras, porque essas passagens aí já são até de maior conhecimento dos irmãos, mas caso alguém tenha dúvida, seria de muito bom costume voltar e ler toda a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 1, versículo 6. 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Existe um evangelho. Se tirar a graça do evangelho, não é mais evangelho. Evangelho são as boas notícias de uma salvação graciosa. Tirou a graça, sobrou o quê? Não sobrou nada. Pois muito bem.
aplicando esta mensagem rapidamente, o que nós mudamos enquanto pensamento é a nossa motivação para irmos a Deus. Nós não vamos até Deus pagando um preço para gastar as bênçãos de Deus com os nossos amigos. Tipo o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Eu paguei o preço de estar com Jesus, de estar com Deus, para desfrutar das bênçãos dele com os meus amigos lá no mundo. Não, Senhor. Para fazer para que eu possa ter muitas coisas que o mundo valoriza, que as pessoas valorizam, mas que são apenas conquistadas por mim, os outros conquistam de outra maneira, mas eu que sou crente, conquisto apenas lutando em oração, jejuando, fazendo campanha, dando bens, dando dinheiro e por aí vai. Isso é uma furada. O Evangelho de Jesus é um evangelho gracioso, e a maior graça e a maior dádiva é a própria pessoa de Deus. Então é a motivação para irmos a Deus. Por gratidão, por amizade. Ah, mas você vai para Deus por amizade, não é querendo alguma coisa dele? Se você fizer ir até Deus querendo alguma coisa dele, é porque essa alguma coisa é mais importante do que Deus, e isso será um ídolo, e eu sinto dizer que talvez você precise trabalhar esse aspecto da sua vida, é uma idolatria. Segundo lugar, segunda aplicação é a motivação para sermos obedientes. Nós não somos obedientes por medo do castigo, nós somos obedientes por amor ao nosso Pai. Nós somos obedientes porque queremos ser parecidos com Ele. Nós somos obedientes porque queremos imitá-lo. Nós somos obedientes porque ficamos sensibilizados por tantas bênçãos que Ele nos dá. Ele criou um mundo para nós. Ele enviou seu Filho para morrer por nós. São bênçãos que, embora ofuscadas em determinados momentos por grandes tragédias humanas, grandes pandemias, pela peste, pela mortandade, pela guerra, é bem verdade também que nós sabemos que nós não estamos em pandemia o tempo inteiro, que nós não estamos em surto o tempo inteiro, que nós não estamos em guerra o tempo inteiro, guerra no sentido aí físico e político. Mas a terceira motivação é para não pecarmos, para fugir do pecado. Por que nós fugimos do pecado? Para agradar a Deus ou porque nós não queremos desagradar alguém que nos ama tanto e que nos abençoa tanto e que fez tanto por nós e que quer estar conosco? E às vezes nós fugimos dele. É um pai que quer estar com seus filhos, que quer abençoar seus filhos, mas seus filhos fogem dele. Isso aí é o pecado dentro desse contexto da graça de Deus. No contexto do judaísmo, mas não do judaísmo bíblico, mas daquelas pessoas que estavam com Jesus. Era um farisaísmo, era um pensamento de serei bondoso para ser aceito por Deus, porque Deus só aceita pessoas bondosas. Na verdade, é que nenhum de nós é bondoso no padrão que Deus requer de bondade. Por isso ele nos aceita, embora nós não sejamos essas pessoas bondosas, que às vezes nós até achamos que somos. Essa é a primeira lição, espero ter sido útil. Muito obrigado por estar aqui, por nos acompanhar até agora. Vamos fazer uma oração para encerrar? Senhor, te agradecemos a vida dos alunos, agradecemos a vida dos professores, pedimos a tua bênção sobre a tua igreja. Continua a abençoar e a sustentar teu povo. Nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Nos vemos mais tarde, então, no nosso culto ao vivo. Que Deus te abençoe.